Senhor Presidente, eu gostava em primeiro lugar de cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro, e agradecer quer o envio deste relatório de auditoria, quer a exposição que nos fizeram aqui na Comissão Eventual sobre a avaliação do cumprimento e da aplicação das medidas previstas no programa que esta Comissão acompanha. No essencial, e é evidente que não será a mesma linguagem, a minha e a do relatório, mas no essencial eu julgo que do relatório se pode extrair o relato de um desastre logo das primeiras páginas. Portanto, apesar de o relatório ser, como aliás seria de esperar, tecido e produzido numa linguagem desapaixonada e no enquadramento que é, portanto, no enquadramento legal, no enquadramento internacional e económico em que se realiza, a verdade é que começa logo por fazer, e bem, uma comparação entre aquilo que foi dito como, e anunciado como a propaganda dos resultados da assinatura do pacto entre PS, PSD, CDS e FMI, Banco Central Europeu e União Europeia, e aqueles que foram os resultados concretos e visíveis. Portanto, isto não é uma denúncia do PCP, é uma constatação do facto. Por exemplo, e o próprio relatório o faz, não sendo o primeiro documento a fazê-lo, não deixa de ser importante, tendo a chancela que tem, que o desemprego se veio a verificar à altura da produção do relatório 6 pontos percentuais acima daquilo que teria sido previsto a quando da assinatura, que o crescimento, por exemplo, que a recessão à altura da produção do relatório é o dobro daquela que tinha sido anunciada como propaganda em torno do pacto, que a dívida é só maior em 10 mil milhões de euros e que o déficit é quase o dobro. Portanto, das previsões iniciais que eram no essencial aquilo que nos diziam ser o que íamos alcançar com a subscrição do pacto, afinal de contas não só não se cumpriu nenhuma, como a visão atual é bastante mais catastrófica. Senhor Presidente e Senhor Juiz Conselheiro, sobre as questões propriamente ditas, reparos, conclusões, recomendações e também sobre algumas considerações que são produzidas ao longo do relatório, nomeadamente sobre a informação da parte do PCP e sobre o reporte e a avaliação de impactos da parte do PCP, não podíamos estar mais de acordo, quer com a avaliação que se refere a algumas melhorias em determinados domínios, quer com as falhas que ainda persistem na prestação de contas, na avaliação de impactos, nomeadamente as relativas à Conta Geral do Estado, aliás, coincidentes com crítica que este grupo parlamentar, a miúde, tece sobre esse documento. Se há melhorias, como o próprio documento indica, em algumas áreas, não deixa de haver ainda de existir ainda falhas persistentes em outras, nomeadamente no que toca à avaliação dos impactos das medidas, quer nos orçamentos, o que pode-se dizer, embora seja um julgamento subjetivo, que ainda existem algumas dimensões da intervenção orçamental, mas principalmente na Conta Geral do Estado, onde não se faz a avaliação das medidas tidas. Portanto, se se faz uma previsão dos impactos no relatório do Orçamento do Estado, o mesmo não corresponde depois a uma avaliação na Conta Geral do Estado. Mas também, no que toca à previsão, podemos tecer diversas críticas. Portanto, não só no reconhecimento e avaliação, mas também no que toca à previsão. Por exemplo, sobre os orçamentos retificativos. Não, podemos dizer isso sobre o segundo retificativo de 2013, mas já podemos dizer o mesmo sobre este retificativo que foi agora apresentado, que não faz a estimativa nem a previsão dos impactos das medidas propostas para o primeiro retificativo de 2014. O mesmo também se pode dizer sobre a descrição e a desagregação e a informação sobre a despesa fiscal do Estado, que traduz inclusivamente opções políticas importantes, nomeadamente no âmbito dos benefícios fiscais, sobre as quais a Assembleia, e presumimos que não só, neste momento ainda tem falta de informação. Sobre o PREMAC, mas também sobre, antes do PREMAC, por exemplo, e de processos que estão neste momento a decorrer, a recapitalização da banca, sobre a qual impactos e previsões são praticamente nulos, sobre a reforma do IRC, impactos e previsões praticamente nulas, e refirma iniciativas que não podem ainda ter uma avaliação concreta. Sobre o PREMAC, o próprio documento, aliás, acaba por dedicar-lhe grande parte do seu trabalho. Pode-se dizer o mesmo. Portanto, o PREMAC não só
consiste, como diz o próprio relatório, nós costumamos politicamente dizer que é um corte cego. Claro que o Tribunal de Contas não pode usar essa terminologia e então diz que é tem uma ausência de estratégia, que não tem norte, que, enfim, cujos impactos não foram avaliados, mas tudo isso nós podemos dizer que, na verdade, representa aquilo que tem sido, de facto, dito sobre o PREMAC, que é um corte cego sem qualquer objetivo de melhoria na eficácia dos serviços públicos, na sua qualidade, mas única e exclusivamente tendo em vista o corte, quer pela via da diminuição das despesas com pessoal, quer pela via da diminuição dos efetivos da função pública. É curioso que o Ministério da Educação, segundo percebi, não tenha dado quaisquer dados a pedido do Tribunal de Contas, principalmente sendo digamos, o recipiente do maior contingente da função pública, que são precisamente os professores, e não tenha prestado quaisquer informações sobre os impactos das medidas, nomeadamente as do PREMAC, mas não só as do PREMAC, outras medidas orçamentais, no âmbito do Ministério da Educação e Ciência. Da parte do PCP, aliás, nós identificamos, como julgo que o Sr. Presidente sabe, o PREMAC não com uma estratégia de melhoria, nem tampouco de redução ou melhoria ou estímulo à eficácia na função pública, mas única e exclusivamente como mais uma peça da reconfiguração do Estado que este Governo vem levando a cabo a pretexto de um pacto que, pelos vistos agora, a PSD já não gosta. Provavelmente porque temos eleições europeias à porta. Até aqui o pacto era muito bom, o PSD orgulhava-se de ter participado na sua elaboração, criticava inclusivamente aqueles que não tinham posto lá o nome do seu partido, mas agora afinal o pacto é uma coisa absolutamente incomportável para o nosso país, nasceu torto, jamais se endireitará, o PSD não quer ter nada a ver com isso, mas a inflexibilidade dos credores dita que o país tenha que cumprir. Enfim, não é essa a avaliação que o PCP faz, evidentemente. E, portanto, gostávamos de deixar claro que tudo isto se enquadra perfeitamente no diagnóstico que, enquanto comunistas, fazemos da estratégia que o Governo vem levando a cabo, que é claramente a de colocar o Estado cada vez mais ao serviço da concentração de capital nos grandes grupos económicos e cada vez menos ao serviço das populações, aliás, no cumprimento da Constituição da República Portuguesa. Senhor Presidente, bem sabemos que dificilmente isso poderá ser uma competência direta do Tribunal de Contas, mas ainda assim para o grupo parlamentar do PCP eu julgo que é justo identificar o Tribunal de Contas como um dos que deve contribuir para fazer esta avaliação que agora lhe solicitarei. Sobre as funções do Estado. Nós lemos este relatório e ficamos a saber que, apesar de os resultados serem muito distantes daqueles que nos tinham vendido em 2011, quando da assinatura do pacto, a verdade é que as medidas estão a ser concretizadas e, aliás, a prova disso são as sucessivas avaliações positivas da Troika. Ou seja, os resultados não são aqueles que eram ditos, mas correspondem àqueles que, escondido, que de forma velada eram as reais intenções. Mais desemprego, menos salários, mais horários, enfim, mais concentração de riqueza. Esses eram os reais objetivos. Ainda assim pode-se dizer que tudo isto, que estas medidas têm vindo a ser cumpridas e o relatório isso mesmo nos diz. E diz-nos quais são os impactos num conjunto de indicadores, principalmente, e diz-nos também quais são a dimensão de cada uma destas medidas e dos seus resultados. Mas qual é o impacto desta política e destas medidas nas funções do Estado? Naquelas que são as funções do Estado, nomeadamente perante os portugueses, de acordo com a Constituição da República Portuguesa. Educação, saúde, cultura, segurança social, enfim, o vasto conjunto de responsabilidades que o Estado tem perante os portugueses, nomeadamente e também, porque já o referiu, na qualidade dos serviços públicos. Portanto, o cumprimento do plano, o cumprimento do programa, no nosso entendimento, tem vindo claramente a prejudicar esse pacto maior, esse compromisso maior que o Estado tem perante todos os portugueses e que os governos deveriam seguir, que é a Constituição da República Portuguesa.